Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudando Emmanuel. Eu sou o Neuber, um dos colaboradores do canal, e hoje nós falaremos do tema igualdade, uma das 10 leis morais categorizadas por Kardec no Livro dos Espíritos, e vamos iniciar então pela introdução. Na introdução nós buscamos a descrição do termo igualdade. Então nós encontramos fato de não apresentar diferença quantitativa, ou fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de, numa comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidade, uniformidade, paridade ou estabilidade. Bom, nesses dois primeiros conceitos a gente já percebe que a igualdade é o fato de ser igual, não é? De não apresentar-se diferença na comparação de duas coisas, né? Vamos para o conceito bíblico agora embaixo, onde diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso está no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. E temos mais uma citação bíblica, né? Onde Tiago nos diz: mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, não é? Então nós vemos aqui já a conceituação dessas duas passagens bíblicas nos trazendo a igualdade entre todos os seres e não somente entre os homens, tá? Homem, mulher, judeu, grego, escravo, livre, independente da condição, não é? Social, ou mesmo sexual, ou mesmo de liberdade, nós dizemos ali que todos são iguais, não é? Nessas duas passagens bíblicas a gente já tem esse conceito. Vamos agora ver o que o Espiritismo nos traz, iniciando sempre pela obra básica, lá de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, de 1857. No terceiro livro, As Leis Morais, nós temos o capítulo 9, todo dedicado à lei de igualdade. Então vamos ver a primeira pergunta que Kardec fez aos Espíritos, né? Número 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Eis a resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec faz um comentário ali, dizendo o seguinte: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então aqui a espiritualidade vem nos ensinar, não é? Que todos os homens são criados para o mesmo fim. E qual seria esse fim, não é? Quando nós estudamos o Espiritismo, nós descobrimos aí que esse fim é a felicidade, não é? É a vida eterna que Jesus citou na Bíblia também, né? Jesus também citou essa questão de vida eterna, da felicidade, de ser útil, né, aos menores e assim por diante. E ali, bom, o comentário de Kardec é difícil a gente comentar porque é muito completo, né? Então tá ali, ó, todos os homens estão submetidos às mesmas leis. Muitas vezes a gente, olhando somente para a vida atual, a gente acha algumas injustiças na vida, né? Fala, poxa, por que tem pessoas tão ricas e pessoas tão pobres, tem pessoas tão cercadas de cuidados e outras padecendo de tantos problemas, né? E nós muitas vezes não conseguimos enxergar essa justiça, né? Essa igualdade dos homens, mas é só porque nós vemos de um pedacinho, né? Nós só enxergamos um pedaço, só enxergamos a vida atual. Quando nós abrimos o raciocínio para considerar, né, todas as vidas, várias vidas, a gente começa a enxergar um pouco melhor essa justiça. Vamos ver o próximo item aqui. Na pergunta número 817, Kardec disse o seguinte, perguntou o seguinte, né?
o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? A resposta da espiritualidade foi: Deus não cedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, né, nós vemos que são iguais. Depois, na pergunta 818, Kardec continuou questionando o seguinte: de onde procede então a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E aí a espiritualidade veio dizer: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Bom, todos nós, agora vivendo no século XXI, nós vemos aí essa questão da mulher muito mais próxima da verdadeira justiça, onde ela também trabalha, onde as esposas hoje também saem de manhã para trabalhar e participam mais da vida social do que lá em 1857, né? Até anteriormente a isso, porque o livro foi lançado em 57, 857 provavelmente foi escrito e essas respostas foram dadas um pouquinho antes, né? Bom, a gente vê aí a própria espiritualidade nos mostrando, né, a ignorância, né, do machismo, da superioridade, da força do homem. Isso não deveria existir. Então, somos todos iguais perante Deus e devemos, né, todo o respeito, admiração e direitos, também os deveres, né, sempre iguais entre homens e mulheres, né? Isso não deveria existir, essa divisão assim, de direitos ou deveres. Tem que ser todo mundo igual, né? Vamos seguir adiante. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, nós temos um capítulo intitulado, um item intitulado Desigualdade das Riquezas, né? E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que a gente tem no texto. A desigualdade das riquezas é um dos processos que em vão se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma questão muito simples: é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Então vamos lá. Quando a gente fala de igualdade, a gente leva muito essa questão de, poxa, se todos temos os mesmos direitos e deveres perante Deus, né, as mesmas leis regendo a todos, por que então a gente não pode, todo mundo também ter as mesmas riquezas materiais, né? Todo mundo ter a mesma capacidade, as mesmas, poder usufruir das mesmas coisas. E nós nos esquecemos que o excesso dos bens materiais ou a falta deles, né, faz parte das leis divinas também, porque nós somos muitas vezes convidados a conviver com essas situações e aprender com elas, né? É como uma criança, nós não podemos dar tudo que a criança pede. Nós temos que deixar a criança aprender a buscar as suas coisas, a evoluir, a criar ferramentas e condições de ter as coisas, né? Então é interessante a gente entender que existe a igualdade? Sim, as leis morais são para todos, mas a desigualdade das riquezas no nosso planeta ainda é necessária. Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada.
A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se melhorarem, tá? Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, queremos impor a justiça ao nosso modo, né? E não é assim que funciona, né? Deus espera de nós que nós nos melhoremos, nós nos aperfeiçoemos e deixemos o orgulho e o egoísmo de lado. Então, com a evolução moral e espiritual, essas desigualdades das riquezas vão diminuir, né? Por que existe essa desigualdade toda? Porque aqueles que muito têm não fazem nada pelos que pouco têm, não é? Muitas vezes estudamos já a riqueza moral em outro estudo aqui no canal e muitas vezes a gente sabe, tem até uma citação de Emmanuel que diz que se o supérfluo que nós vemos aí nas mesas dos ricos fossem doados para os pobres, ninguém passaria fome no mundo. Então isso é importante. Nós temos muitas das nossas desigualdades das riquezas, não é culpa da providência. A providência tudo nos deu. Não é? O planeta é riquíssimo. O planeta é riquíssimo. Tudo que nós plantarmos no chão vai nascer, nós temos alimentação de todos os lados, temos todas as riquezas naturais que gostaríamos, que precisaríamos ter para que o planeta todo fosse alimentado, né? Não é por falta nossa, é a humanidade, são os seres encarnados e os desencarnados que estão conosco, ainda no nosso nível aqui, né, espiritual, que nós que não conseguimos ainda colocar, né, essa questão de igualdade da maneira correta. Para Deus é muito simples, né? Para Deus ele sabe que nós poderíamos fazer isso, mas depende da nossa evolução. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, nós mesmos que não sabemos dividir. Vamos então agora entrar nos livros de Emmanuel. Então no primeiro livro escolhido foi no livro Momentos da Paz, de 1980, onde tem um item chamado Teu Recado. E ele nos diz na íntegra: não te afirmes inútil. Deus te criou sem cópias. Ninguém possui na vida cérebro igual ao teu. A voz com te exprimes é um dom intransferível. Ideal que te nutre, não fornece xerox. Não te omites, trabalha, age e cria servindo. Dá teu próprio recado para a obra de Deus. Por que a gente trouxe esse item para cá? Porque nós estamos falando de igualdade. Porém, ao mesmo tempo, nós temos uma individualidade, né? Então, isso é importante. Somos todos iguais? Somos em espírito, em condições, em criação, fomos criados iguais, somos considerados iguais por Deus, mas nós somos todos diferentes. Todos nós temos a nossa estrada evolutiva, todos nós temos o nosso cérebro trabalhando de uma maneira específica, todos nós nos exprimimos de uma maneira diferente, então existe a individualidade, né? Cada um de nós é individual, porém somos todos iguais perante Deus. Nesse caso, nós não podemos levar o termo igualdade como absoluto, né? Somos todos iguais. Não, não somos iguais, somos todos diferentes, porém tratados e considerados de maneira igual, né? Então isso é importante para a gente saber da nossa individualidade. Vamos para o próximo item. Livro O Essencial, de 1985. No item Vem e Auxilia, nós temos o seguinte: acendeste mais luz na inteligência e por isso consegues observar mais longe o campo das necessidades humanas. Sabes onde se oculta a ignorância, suscitando a carência de luz, e onde se alteia o brilho do conhecimento enobrecido que te faculta o reconhecimento da universalidade da vida, a prenunciar-te o júbilo da consciência cósmica. Entretanto, não ouvides estender a mão aos companheiros que renteiam contigo, chegando de retaguarda. Muitos se marginalizam nas trevas por desconhecerem um caminho que já podes trilhar,
Ontem igualmente tateavas, hoje conheces. Reparte o pão da luz espiritual que amealhaste, a fim de que outros se nutram dele, de modo a buscarem por eles próprios a riqueza das instruções que usufruis. Emmanuel nos traz aqui, nesse item, né, no livro o Essencial, a importância de nós dividirmos. Né? Nós falamos aqui de igualdade, e esse texto é muito interessante quando nós pensamos por esse prisma da igualdade, né? Porque Emmanuel nos aconselha dividir o pão dos ensinamentos que nós tivemos, né, ao longo da nossa existência com os nossos irmãos que nos acompanham de retaguarda, ou seja, estão vindo atrás de nós. E olha que legal, se nós fazemos isso pelos irmãozinhos que vêm atrás de nós, outros na frente estão fazendo o mesmo por nós. Então é importante, quando a gente leva para esse raciocínio da igualdade, a gente perceber que, assim como nós muitas vezes somos exemplos para alguém, na nossa frente há alguém que é exemplo para nós. Né? Então a gente entender a justiça e a igualdade de condições que a divindade nos apresenta. Não é? Vamos para o próximo item. No livro Reconforto, de 1986, tem um item chamado No Ato de Julgar. Então ele diz o seguinte: apreciando os erros de alguém, medita nos ideais e nas esperanças superiores que de certo lhe povoaram o coração. E compreenderás que outro comportamento talvez lhe assinalasse a jornada se possuísse oportunidades iguais às suas. Esse item é bastante interessante, né? A gente entender o que Emmanuel nos coloca. Porque ele nos diz o seguinte: olha, quando você está julgando uma pessoa, julgando alguém, você tem que saber trabalhar com essa questão da igualdade, né? Porque nós não queremos ser julgados. Ou se formos, nós queremos a indulgência para com os nossos erros, né? E, então nós temos de também saber usar da indulgência para com os erros dos outros, para que nós possamos receber aquilo que damos. Né? A igualdade é uma das questões das leis mais importantes, né, da lei divina, porque a igualdade vai de encontro à lei de causa e efeito, né? Porque nós recebemos igualmente o que doamos, né? É diretamente proporcional. Quando nós somos bons, nós recebemos coisas boas. Quando nós somos maus, nós recebemos maldades, né? Então é importante aí também a gente entender essa questão de quando nós vamos julgar, né? Trabalhar com esse nível de igualdade, ter para com os outros a indulgência que nós queremos ter, queremos que as pessoas tenham para conosco. Vamos para o próximo. No livro Trevo de Ideias, de 1987, no item Se Tu Quem Ame. Se não esperes pela ofensa de quem ainda não te pode compreender para exercitares o perdão. Reconcilia-te com a vida, com as leis que te regem, com os irmãos de experiência que seguem ao teu lado cada dia. Cessemos a produção da crítica envenenada, apaguemos os impulsos da destruição, emudeçamos a palavra amarga, afastemo-nos em definitivo da injúria, da maldade, da ingratidão. Gente, nesse item também é a mesma linha, né? Vai na mesma linha do item anterior. Nós temos aí de entender que irmãos de experiência que seguem ao teu lado são nossos irmãos iguais perante Deus. Então, como nós queremos que esses irmãos sejam tratados? O correto é da mesma maneira que nós queremos ser tratados, né? Então, ele nos adverte aqui, Emmanuel, nesse último parágrafo, dizendo: vamos parar de falar, de criticar de maneira envenenada, vamos parar com os impulsos de destruição, vamos ficar quietinho, sem palavras amargas, vamos ficar para guardar para nós,
afastarmos-nos da injúria, da maldade, da ingratidão. Então depende de nós, não é? Cuidar dos nossos irmãos. São nossos iguais. Vamos para o próximo item. No próximo item, no livro Plantão de Paz, de 1988, no item Companheiro Novato, nós temos o seguinte: cultiva a afabilidade com todos, e não ouvide que a lei lhe restituirá o que você houver semeado. Não inveje a prosperidade dos homens inescrupulosos e indiferentes. A ilusão temporária pode ser dos ímpios. Contudo, a verdadeira paz é patrimônio dos simples e dos bons. Gente, aqui vai de encontro à desigualdade das riquezas, né? Então nós temos ali, ó, no primeiro parágrafo, bem claro a lei de causa e efeito, porque nós dizemos: não ouvides que a lei lhe restituirá o que você houver semeado. Então, assim, se nós semearmos o bem, a lei, que lei? A lei de justiça, a lei de igualdade, a lei de causa e efeito nos restituirá, ou seja, nos pagará com a mesma moeda, não é? Se nós semearmos o bem, nós receberemos o bem. E aqui embaixo, no segundo parágrafo, diretamente ligado à desigualdade das riquezas materiais, né? Não inveje a prosperidade dos homens inescrupulosos e indiferentes, quer dizer, aqueles que muito pouco fizeram ou sofreram para ter uma prosperidade financeira muito grande, porque tudo isso é passageiro, né? Tudo é passageiro e a gente sabe que a justiça, ela é perfeita, né? A justiça de Deus é perfeita. Então, nós sabemos que aquele que fizer mau uso da riqueza material, ele vai vir em condições muito piores na próxima vida, né? E eu acho que essa questão de igualdade é importante, né? A gente colocar mesmo nessas questões de lei de causa e efeito, de como, o que nós estamos fazendo para receber o bem, né? Então é bem interessante. E essa questão, para nós que já entendemos a pluralidade das existências, sabemos, né, que a prosperidade ela é momentânea, não é? Então nós não podemos mesmo invejar a prosperidade dos outros, nem tampouco abandonar aqueles que estão em necessidade, né? Nós temos que ajudar os que estão em necessidade e entender o momento daqueles que se sentem mais prósperos e se colocam numa posição mais próspera em questão financeira que a gente, né? Vamos para o próximo item. Livro Alvorada do Reino, de 1988. No item No Serviço da Luz, ele coloca assim: E é ainda por esse motivo que, à última hora, circulando por eles nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-os à tolerância divina e, ao invés de aceitar-lhes as injúrias e desafios, preferiu segregá-los no hospital da oração. Observa o mundo ao redor de teus passos e perceberás, na desigualdade das situações, a justiça divina a expressar-se com a perfeição da sabedoria e do amor. Então, Emmanuel nos traz aqui, no primeiro parágrafo, a imagem do momento da crucificação de Jesus, não é? Que à última hora recomendou àqueles que o crucificaram a tolerância divina, quando nos disse lá na cruz: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem, né? Ao invés de aceitar-lhes, né, as injúrias e desafios, né, ele, como coloca ali muito bem Emmanuel, preferiu segregá-los no hospital da oração. Muito bonito isso, né? E depois, no segundo parágrafo, ele nos coloca a certeza da justiça divina, porque, olha, é o que ele coloca, ó, no mundo, observa o mundo ao redor de nós, dos nossos passos. Existem muitas desigualdades de situações, né? Financeiras, emocionais, morais e assim por diante. Mas a justiça divina está ali, expressando-se com a perfeição e a sabedoria do amor.
porque nós não vamos sofrer mais do que merecemos sofrer, nós não vamos nos sentir abandonados mais do que precisamos do abandono para aprender a nos observar melhor. Então é interessante nós vermos que a justiça trabalha de maneira silenciosa, mas com perfeição. Vamos para o próximo livro. No livro Construção do Amor, em 1988, no item Diante da Lei, nós temos: à frente dos juízes celestes comparecem igualmente os sacerdotes que se venderam ao simonismo, os magistrados que perderam a boa consciência dos mercados do suborno, os cientistas que negociaram a riqueza inapreciável da inteligência, trocando preciosidades da vida por escuros troféus da morte, os generais que perverteram a ordem, permutando-a por facilidades econômicas, os políticos que traficaram no altar da confiança do povo, os administradores que dilapidaram os tesouros públicos na exaltação dos seus interesses particulares, os artistas que rebaixaram as próprias emoções vendendo a imagem da beleza ao prazer dos sentidos, animalizando a existência ao invés de sublimá-la, os trabalhadores que corromperam a paz da própria alma, enganando o tempo e a si mesmos. Então nós vemos aqui a questão da igualdade, né? Porque os juízes celestes, né? Olha que interessante essa passagem, né? Primeiro, diante da lei, ou seja, nós estamos falando aqui de uma lei que julga a todos de maneira igual. De maneira igual. Não há privilegiados perante Deus, perante a divindade. Não há privilegiados perante a evolução. Todos nós temos de passar por todos os desafios que temos de passar. E ele nos coloca aqui todos aqueles que erram, estarão à frente dos juízes celestes para entenderem a necessidade, muitas vezes, do recomeço. Né? Nós, após alguns anos de estudo espírita, nós entendemos que Deus não castiga ninguém. Né? Ao contrário, ele nos dá a oportunidade do refazimento, de uma nova tentativa. E por isso, nos presenteia com a graça da reencarnação, de uma nova vida, de uma nova tentativa. Né? Mas é importante nós sabermos que todos nós temos as mesmas responsabilidades perante a vida. Né? Próximo item, livro Indulgência, de 1989, item 4, Pensamento Cristão. Então nos diz: o mundo é a materialização do pensamento divino, e a natureza é o trono da sabedoria sem palavras em que as leis do Senhor se manifestam. Nós, criaturas do Eterno Pai, filhos de sua inteligência e do seu amor, somos igualmente co-criadores no princípio inalienável da herança. E por isso mesmo, o pensamento que alimentamos é força viva e aglutinante a modelar-nos o destino. Antes da energia subatômica, possuímos o mundo das unidades força, em que as linhas imponderáveis da criação espiritual se movimentam, precedendo a química celular e tecendo os fios sublimes da origem de nossas experiências. Difícil a leitura, né? É difícil. Aqui nós temos uma posição, quando Emmanuel se adentra um pouco mais no campo científico, né? Não é muito feitio de Emmanuel, a gente percebe até mesmo em alguns livros. Emmanuel coloca, por exemplo, no Fonte Viva, ele nos coloca que o mais importante na visão dele, não se desmerecendo o pilar da ciência e da filosofia espírita, para ele o mais importante é a parte religiosa, a parte moral dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Muito bacana esse posicionamento de Emmanuel, de um coração enorme, né? Mas aqui, nesse ponto, ele deu uma pincelada um pouquinho de ciência para a gente, nos mostrando que nós somos co-criadores, né?
co-criadores do universo. Então é interessante nós entendermos um pouquinho disso, né? Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E isso é muito interessante, porque toda a criação espiritual ela é baseada no pensamento, né? É através do pensamento, da vontade, que se cria tudo no universo. Nós ainda não entendemos isso, não podemos ver isso, mas a matéria é modelada, né, de acordo com o pensamento. Então, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos estudar a formação íntima da matéria, né, os atributos íntimos da matéria, a espiritualidade nos apresenta que toda a matéria vem de uma molécula única elementar. Tudo está em tudo, né? A espiritualidade coloca. E a criação, ela se baseia nisso, né? Então é a disposição, a organização de moléculas de maneira a formar todos os corpos. Todos os corpos. E nós que hoje na ciência conhecemos aí algumas subdivisões do átomo, ainda estamos muito distantes de conseguir enxergar a primeira molécula, a molécula elementar que forma toda a matéria e até mesmo o perispírito, que não deixa de ser matéria, uma matéria sutil, mais etéreo, mas que também parte da molécula primeira alimentar. Então é interessante nós vermos aqui Emmanuel colocar que antes da energia subatômica, ou seja, antes da energia que nós sabemos que existe abaixo dos átomos ainda, possuímos o mundo das unidades força. Não dá nem para conceituar o que é isso, gente. Não dá. Em que as linhas imponderáveis, ou seja, nós não conseguimos medir ainda, da criação espiritual se movimentam. Então, abaixo dos átomos ainda, precedendo a química celular, ou seja, muito menor do que as células, e tecendo os fios sublimes da origem de nossas experiências. Então, nós mesmos criamos com os nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos, né? Alguns livros que nós já tivemos a felicidade de ler, por exemplo, do autor André Luiz, que é um espírito conceituadíssimo também, que ditava, né, os livros através do Chico Xavier, ele nos apresenta quadros em que a espiritualidade chega próximo a nós e, observando o nosso pensamento cria telas mentais para eles, para que eles possam enxergar o que nós estamos pensando. Então, imagine o quanto o nosso pensamento não cria, não é? E isso é importante para a gente, porque é a questão de nós estarmos sempre atentos ao que estamos pensando, porque quando nós desejamos o bem, nós criamos o bem. E quando a gente deseja o mal? O que a gente está criando para o nosso irmão? Não é? Então é importante, é bom para a gente pensar sobre isso. Próximo item, livro Refúgio, de 1989. Item Ouvindo o Sermão do Monte. Aí Emmanuel aqui num pedaço do texto nos coloca: aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poça de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singela com reproches, a alheia conduta é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Interessante também, porque existe uma frase nesse item que chamou a atenção para ele estar aqui nesse estudo de igualdade. Quando nós falamos assim: sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Todos nós gostaríamos que todos nós tivéssemos tudo, não é? Então nós gostaríamos que todos nós tivéssemos riqueza material, que todos nós tivéssemos saúde, que todos nós fôssemos felizes, repartíssemos tudo e fôssemos felizes. Sim,
Todos nós gostaríamos. Porém, nós ainda não temos essa condição, né? Aqui no planeta ainda não. Então, no planeta Terra, nós ainda temos uma condição em que as diferenças são presentes e elas são necessárias muitas vezes, porque nós precisamos desses cenários para que nós e nossos irmãos possam evoluir, né? Aquele que foi um mau tutor de riquezas materiais na vida anterior vai ser agora uma pessoa que não tenha riquezas materiais, né? E seja obrigado a lidar com a falta do necessário, não é? Aquele que não respeitou o seu corpo, né, nas vidas anteriores, vai vir agora com problemas em áreas da saúde para que ele possa se redimir daqueles maus tratos que ele acabou infringindo ao corpo na última vida. Então, nós estamos ainda num planeta que está em momento de transformação, mas que ainda se encontra na classe dos planetas de provas e expiações. Então, nós temos sim de ter sede de justiça, mas sem as reivindicações apressadas e confiando, né? Confiando na espiritualidade, na divindade, em Deus, em Jesus, para que as coisas se concretizem no tempo certo, né? Quando nós não mais precisarmos dessas condições de diferenças para a evolução de cada um de nós, não é? Vamos ao próximo. No livro Fé, Paz e Amor, de 1989, no item Estudando o Perdão, nós temos o seguinte texto. O Pai Excelso esculpiu potencialmente na alma de todos os seus filhos a beleza e a sublimidade de sua lei, a expressar-se não somente em amor infinito para todos os seres, mas igualmente em dignidade para todas as criaturas. Emmanuel nos coloca aqui a lei da igualdade de uma maneira muito bonita, né? Dizendo que Deus esculpiu em todos nós, a beleza e a sublimidade de sua lei. Então, a lei de Deus, como dizem os Espíritos no próprio livro dos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Está gravada lá, nós sabemos já, né? E também coloca aqui, igualmente, a dignidade para todas as criaturas. Então, todos nós somos dignos de Deus e todos nós estamos, né, sujeitos à sublimidade da lei divina, da justiça da lei divina. Todas essas leis que nós já estudamos até aqui, igualdade, progresso, etc., mas também das leis de amor e caridade, que nós vamos vir a estudar depois. Então é muito bonito, né? A gente ler essa passagem e perceber, né? Como nós somos agraciados de ser criados nessa condição. Próximo item, bom, chegamos à conclusão. Aqui na conclusão nós separamos, como sempre, em 5 itens. Então, igualdade na criação. Nesse ponto 1, né, a igualdade na criação, nós vemos desde o Livro dos Espíritos, né, e Emmanuel chancelando também, essa questão de igualdade, né? Que Deus justo seria aquele que tivesse, né, preferência por alguns. Ele não tem. Na verdade, ele criou todos nós, simples e ignorantes, como nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, com as mesmas condições de evoluir, né? Cada um tem a sua história, sem dúvida, mas todos nós temos a igualdade no momento da criação. Item 2, diferenças de aptidão. Gente, é importante a gente entender que nós somos iguais, porém somos diferentes, como nós já dissemos ao longo do estudo. E uma das diferenças são as aptidões, né? Então não adianta todos nós queremos ser iguais em tudo, né? Então as diferenças de aptidões vêm até com a lei de sociedade, a gente falou um pouquinho sobre isso também no vídeo da lei de sociedade, que mostra para nós que é necessária essa diferença de aptidões para que nós possamos uns ajudar e uns depender dos outros, né? É importante que nós sejamos diferentes nesse sentido. Item 3, responsabilidade social. Esse item de responsabilidade social, ele entra praticamente em todos os estudos que a gente faz, né? Que é a responsabilidade que nós temos de ajudar aqueles que nos seguem na retaguarda, como diz Emmanuel,
Então é importante sempre a gente entender que a lei se aplica a nós, sim, mas que se aplica a todos e nós devemos contribuir na lei de Deus, né? Principalmente nessa lei de justiça, né? De tentar ajudar aqueles que estão na retaguarda. Item 4, igualdade com justiça. Bom, já falei um pouquinho sobre isso. A igualdade, ela nos traz esse sentimento de justiça, né? De cumprimento de justiça, porque todos nós somos iguais, então temos os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Né? Mas é importante a gente entender que no nosso planeta ainda não é possível a aplicabilidade da justiça puramente, né, completa ainda, mas nós chegaremos lá. E o item 5, direitos e deveres, é o que nós estamos falando também, né? Acabou que todos esses itens se entrelaçam, e direitos e deveres vêm nesse sentido de que nós somos iguais nesses quesitos também. Nós temos sim todos os direitos, mas também temos todos os deveres. E os nossos deveres é de cuidar do próximo, é de praticar a caridade, de amar a Deus e ao próximo, né? Como Jesus nos deixou. Gente, o que eu tinha para dizer é isso hoje, na lei de igualdade. Eu fico muito feliz de poder estudar esse tema e entender que nós todos somos iguais, estamos todos sujeitos às mesmas leis, né? E é muito bom, muito justo nós entendermos que Deus nos criou iguais a todos, com as mesmas possibilidades, né? Então, muito obrigado por acompanharem até aqui e espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigado.